No Gênesis, lemos que as águas se ergueram e que todas as montanhas altas sob o firmamento inteiro ficaram cobertas. As inundações são um fenômeno natural da natureza. Poucas partes do mundo estão livres de seus efeitos devastadores, mas o relato bíblico do dilúvio de Noé fala a respeito de um grande desastre universal, um dilúvio global requerendo bilhões e bilhões de metros. Charles Berlitz, autor de vários livros, incluindo O Barco Perdido de Noé, é um renomado linguista e tem estudado o relato do dilúvio de Noé detalhadamente. A história de Noé e do dilúvio são praticamente idênticas em todos os diferentes tipos de linguagens antigas, seja persa, babilônica, egípcia antiga, chinesa, sânscrito. A única coisa que muda, ocasionalmente, é o nome de Noé. Não apenas aparece na Bíblia cristã, mas também no Alcorão, a Bíblia do Islão. Lá é contada a história de Noé, ou Nu em árabe, que escapa do dilúvio em uma arca com sua família. Esses relatos certamente ajudam a apoiar a lenda de Noé, mas existe alguma evidência arqueológica que fundamente essas histórias? O relato do dilúvio é encontrado em tabuletas cuneiformes, babilônicas, acadianas e sumerianas que agora se encontram no Museu Britânico. Elas datam aproximadamente 700 anos antes de Cristo, mas existem relatos mais antigos do dilúvio encontrados em caracteres individuais chineses. Esses caracteres chineses datam de muito tempo. Encontramos as formas mais antigas de caracteres chineses em vasos de bronze. São vasos cerimoniais e a escrita se encontra dentro dos vasos. E a escrita leva o nome de escrita de bronze. Esses vasos de bronze datam da época da dinastia Shang, cerca de 1700 antes de Cristo, apenas 600 anos depois do dilúvio. Um estudo das tradições universais e dilúvios revela que há mais de 200 relatos. Também descobriu-se que essas tradições são universais em sua distribuição e têm muitos elementos em comum. Encontramos evidências históricas tanto de Noé quanto do dilúvio. 272 menções, para ser exato, em todas as civilizações e culturas do mundo, incluindo as culturas astecas e incas que os espanhóis encontraram no Novo Mundo. Existem muitas evidências de uma catastrófica inundação universal. A maioria dessas evidências está nos registros fósseis. Fósseis de animais e peixes no mundo todo foram encontrados enterrados em posições de natação, repentina e catastroficamente preservados em um dado momento. Um dos achados fósseis mais fascinantes que mostram animais em posição de natação incluem rinocerontes, hipopótamos e zebras queimados em cinzas vulcânicas em Nebraska. E na Escócia, toneladas de peixes foram encontradas em posição de terror, barbatanas esticadas e olhos protuberantes. Um outro cemitério de fósseis em Geiselstadt, Alemanha, mostra uma mistura de plantas e insetos de todas as zonas climáticas. Quando esses tipos de fósseis são encontrados juntos, costuma indicar uma inundação global e enterro rápido. Em uma inundação global que destruiu toda a humanidade, certamente se esperaria encontrar alguns artefatos da civilização anterior ao dilúvio de Noé. Então, o que o registro fóssil mostra? Artefatos humanos pré-diluvianos foram encontrados? A resposta parece ser sim. Esse pote de ferro, agora exposto no Museu de Arkansas, foi encontrado incrustado em um pedaço de carvão na fábrica de energia elétrica municipal de Oklahoma em 1912. Achei esse sino num pedaço de carvão quando jovem e alimentava uma fornalha na Virgínia do Oeste. E deixei cair um pedaço grande de carvão e quando se quebrou, havia algo saindo dele. Nos meses seguintes, eu extraí esse sino. O sino mede aproximadamente 18 centímetros. Tem um deus pagão em cima e um badalo de ferro. E o sino funciona muito bem. Com o tempo, eu descobri que é feito de latão e bronze, mas arsênico, sódio e antimônio, que não são encontrados em ligas que temos nos Estados Unidos hoje.
Historicamente, esse sino cerimonial pagão é muito bem descrito no relato do Gênesis encontrado em 4:22, que diz que Tubal-Caim era um artífice de latão e ferro. Portanto, isso provavelmente é um objeto de uma civilização pré-diluviana e poderia ter sido levado pelo dilúvio de Noé até o carvão. Esse antigo martelo manufaturado foi originalmente encontrado em junho de 1934 no Texas Central, perto da elevação Uplift. Eu levei esse artefato ao laboratório TEL em Columbus, Ohio, o mesmo laboratório que analisou as pedras da Lua. A análise dos elementos mostra que é 96,6% ferro, 0,74% enxofre e 2,6% cloro. Os físicos nos dizem que, sob as condições atmosféricas de hoje, não se pode combinar cloro com ferro metálico e, no entanto, aí está. Pesquisas indicam que a atmosfera pré-diluviana é a única explicação plausível para o forjamento dessa liga metálica. Devido às condições pré-diluvianas da época de Noé, esse martelo foi forjado na geração de Tubal-Caim e Noé e depositado no dilúvio universal da época de Noé. E quanto ao próprio Monte Ararat, onde a Bíblia afirma que a arca pousou? Se ele tivesse sido submerso, como a Bíblia diz que todas as montanhas foram, podemos ver alguma evidência de que isso realmente aconteceu? Notei duas coisas em particular no Monte Ararat, de um ponto de vista geológico, que indica que essa montanha vulcânica de 5.200 metros esteve embaixo d'água. Primeiro é a ocorrência em cima do Monte Ararat, chamada de almofada de lava. A almofada de lava é uma formação particular que ocorre quando a lava fundida emerge da terra abaixo d'água. Isso indica que a montanha esteve embaixo d'água. Em segundo lugar, encontramos cristais de sal no Monte Ararat que só poderiam ter se formado embaixo d'água. Esses cristais de sal, encontrados na elevação de 4.300 metros, indicam que pelo menos até a linha de gelo e neve permanentes, essa montanha esteve embaixo d'água. Então, as evidências se somam, indicando que provavelmente houve, de fato, uma inundação universal. Mas, ao aceitar essa história do dilúvio como verdadeira, nos deparamos com algumas perguntas muito difíceis. De onde veio toda aquela água? Como ela subiu e cobriu toda a massa de terra? E depois do dilúvio, para onde ela foi? Lembrem-se, não estamos falando aqui de uma pequena quantidade de água. A Bíblia diz que ela era suficiente para atingir 6 metros acima do pico da montanha mais alta. O primeiro capítulo do Gênesis descreve especificamente um firmamento ou atmosfera que Deus criou ao redor da Terra. Ao descrever as águas acima do firmamento, a Escritura sugere que nos momentos antes do dilúvio havia uma cobertura de vapor de água em volta da Terra. Algo como espessas nuvens de chuva que ajudavam a moderar a Terra e a proteger o seu clima. A ideia de uma camada de vapor de água ou cobertura envolvendo a Terra parece um tanto estranho, mas, de fato, coberturas são bem comuns entre os planetas do nosso sistema solar. Vênus, Júpiter e Saturno, todos têm uma cobertura de nuvens e envelopes gasosos espessos os envolvendo. Se a Terra tinha tal cobertura, quanta chuva ela poderia ter produzido? A cobertura de vapor teria precipitado no máximo 12 metros de água diretamente. Mais ainda, a água liberada por erupções vulcânicas durante o dilúvio teria mantido uma chuva pesada caindo durante 40 dias e noites, ficando mais leve à medida em que começou a existir nosso atual regime de tempo. Nossos especialistas indicaram que o grande dilúvio começou e a água veio de 3 lugares. Fontes subterrâneas jorrando, chuva vindo da cobertura acima e água dos oceanos existentes se derramando sobre a Terra. Mas o que teria provocado essa série de incríveis eventos? Uma teoria proeminente sugere que procuremos a resposta além do céu. Ao observar as luas e planetas de nosso sistema solar, fica claro que muitos deles passaram por períodos de bombardeamentos pesados de meteoros. Mesmo na Terra, com seu alto grau de erosão, foram descobertos mais de 100 antigos locais de impacto. É certamente plausível que um desses resultou em uma série de cataclismos que levaram ao grande dilúvio. Como causa específica da inundação e dos violentos abalos terrestres, a teoria do meteoro é das mais plausíveis. Para explorar ainda mais o assunto, procuramos o diretor aposentado de um dos principais laboratórios de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa, o Dr. Walter Brown. Podemos ver em nosso planeta 17 aspectos muito estranhos.
que podem agora ser sistematicamente explicados como sendo o resultado do cataclismo de um dilúvio global, cujas águas irromperam de câmaras subterrâneas com uma liberação de energia excedendo a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa explanação nos mostra quão rapidamente as maiores montanhas se formaram. Ela explica os depósitos de carvão e óleo e a rápida deriva dos continentes. No piso do oceano existem enormes valas e centenas de fendas e vulcões. Isso explica a formação de camadas e da maioria dos fósseis dos mamutes congelados, a assim chamada Era Glacial e os maiores cânions, especialmente o Grand Canyon. A Terra pré-diluviana provavelmente tinha apenas um enorme supercontinente coberto com viçosa vegetação. Havia mares e rios principais. As montanhas eram menores que as de hoje, mas talvez com 2.700 metros de altura. De acordo com a teoria da hidroplaca, a Terra pré-diluviana possuía muita água subterrânea, cerca de metade do que tem agora em nossos oceanos. Essa água era contida em câmaras interconectadas, formando uma placa delgada esférica com cerca de 800 metros de espessura, talvez a 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. A crescente pressão da água subterrânea esticou a crosta, como um balão se estica quando a pressão de dentro aumenta. Falhas na crosta começaram com uma rachadura microscópica, que cresceu em ambas as direções a uns 5 quilômetros por segundo. A rachadura, seguindo o caminho de menor resistência, circundou o globo em aproximadamente 2 horas. À medida em que a rachadura correu, ao redor da Terra, a crosta superior de rocha se abriu como um rasgo em um tecido esticado. A água subterrânea estava sob extrema pressão devido ao peso dos 18 quilômetros de rocha se pressionando contra ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura. Ao longo da ruptura, circundando o globo, fontes de água se projetaram supersonicamente a quase 32 quilômetros em direção à atmosfera. O borrifo dessa enorme fonte produziu chuvas torrenciais como a Terra jamais havia experimentado antes ou depois. A Bíblia afirma que todas as fontes das profundezas jorraram em um dia. E ela descreve esses eventos de 5.000 anos atrás, que agora podemos ligar cientificamente. Parte da água se projeta acima da fria atmosfera, se converte em cristais de gelo, produz grandes pedaços de gelo enterrando, sufocando e imediatamente congelando qualquer animal, inclusive os mamutes da Sibéria e do Alasca. As fontes de alta pressão provocaram erosões na rocha em ambos os lados da rachadura, produzindo volumes enormes de sedimentos provenientes dessa água enlameada na Terra toda. Esses sedimentos aprisionaram e enterraram plantas e animais, formando o registro fóssil. Essa erosão ampliou a fenda. A largura ficou tão grande que a rocha comprimida abaixo da câmara subterrânea se projetou para cima, fazendo nascer a cadeia mesoceânica que envolve a Terra, como a costura de uma bola de beisebol. As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água abaixo delas, deslizaram morro abaixo, se afastando da ascendente cadeia atlântica. Depois das placas continentais, em lenta aceleração, terem alcançado a velocidade de 72 km por hora, encontraram resistências, se comprimiram e enrugaram. A porção de hidroplaca que enrugou para baixo formou as fossas oceânicas e as que enrugaram para cima formaram as montanhas. É por isso que as maiores cadeias de montanhas são paralelas às cadeias oceânicas, das quais deslizaram. As hidroplacas, ao deslizarem das cadeias oceânicas, abriram bacias oceânicas muito profundas, para dentro das quais as águas do dilúvio se retraíram. Nos continentes, cada depressão ou bacia ficou com água até a borda, produzindo lagos pós-diluvianos. A demonstração da maciça catástrofe mundial da antiguidade que acabaram de testemunhar apoia a história bíblica do dilúvio em todos os detalhes.